Olá, seja bem-vindo ao canal Projeto Bacana. Meu nome é Júlio e continuando a gravação da série sobre o e-book Aprenda Arduino, hoje nós vamos falar sobre os botões, sobre as entradas digitais. Se você ainda não fez o download do e-book, vai estar aí na descrição do vídeo. Então, antes de mostrar a montagem do circuito, deixa eu só mostrar para vocês como que seria o esquema ou quais são as opções de botão que nós temos. Então nós temos aqui esses que são mais comuns da gente utilizar, é o que eu vou utilizar. Eu vou utilizar um modelo um pouco maior, o mesmo que eu utilizei em um dos primeiros projetos aqui do canal, que era um teclado, né, de atalhos para o Windows ou para o software OBS, né, que é o que eu uso, por exemplo, para fazer as gravações aqui. Existem push buttons dessa forma também, desse formato, onde ele é redondo, essa parte interna, então eu consigo através aqui de uma porca, eu consigo prender externamente nos projetos. Foi esse tipo de botão, por exemplo, que eu utilizei nos dois primeiros projetos aqui do canal, que era aquele botão do Mic Mute, para eu poder habilitar ou desabilitar microfones e câmera para utilizar em videochamadas como Zoom, Teams, Google Meet e por aí vai. E também existem outros formatos e formatos maiores. Esse, por exemplo, aqui, ele já é no estilo ali de fliperama, né, de videogame. Então existem diversos formatos para utilizar o botão. Então aqui dando um zoom, nesse que é mais comum da gente utilizar, é muito importante a gente reparar na curvatura do terminal dele, tá? Porque essa curvatura vai indicar ali a forma que ele vai conectar na protoboard. E para a gente entender o funcionamento então do botão, é importante que a gente entenda como que ele trabalha dentro dele. Então aqui eu vou ter dois terminais, o A e o B, e depois o C e o D. Então aqui o terminal A, ele está interligado com o terminal C, ou seja, tanto faz qual lado do botão eu vou utilizar. O detalhe é que o A e o B vão manter contato aqui com o B e com o D. Então ao pressionar o botão, ele vai fechar essa chave. E ao fechar essa chave, então, todos os contatos estarão interligados. E no processo de montagem, então, o que nós vamos ter aqui? Da parte que a gente já trabalhou outras vezes, o LED, ligado aqui através de um resistor. E na parte do botão, eu vou ter aqui, de um lado do botão, chegando aqui 5 volts. Então, de um lado, eu jogo aqui 5 volts. Do outro lado, eu vou ter, ou seja, quando eu pressionar o botão, né, eu vou jogar esses dois que estão interligados, eu jogo aqui para o lado de cá. Então aqui eu vou ter 5 volts vindo aqui de um lado do botão. Repare que nesse caso aqui dessa montagem eu estou utilizando apenas um lado do botão. Existem também esses botões com apenas dois terminais, então o processo de ligação vai ser exatamente o mesmo. Então de um lado aqui eu tenho 5 volts e do outro lado, ao pressionar esse botão, o que eu vou fazer? Eu vou jogar os 5 volts para o outro lado. E aí eu vou jogar então 5 volts para o Arduino, que ele vai fazer a leitura do sinal alto. Então alto, né, 5 volts. E quando não estiver pressionado, o que vai acontecer? Eu vou estar aterrado esse valor aqui. Então ele vai estar ligado aqui através desse resistor, vai estar ligado aqui no GND. Então ele vai estar GND 0, né, ou sinal baixo. Quando eu pressiono, ele vai jogar 5 volts, que seria o sinal alto. E ao pressionar aqui também, eu tenho na prática uma divisão de corrente. Então eu mantenho lá os 5 volts, né, normal, mas eu divido a corrente. Então uma parte vai para o Arduino e outra parte vem aqui para o GND através dessa resistência, desse resistor. No primeiro código aqui colocando no simulador, então aqui eu tenho, né, na montagem do circuito da mesma forma que estava ali. Algumas coisas estão invertidas, mas o processo da ligação é exatamente o mesmo. Então aqui eu tenho o meu LED no pino 9, botão no 7, e aqui algumas mudanças que nós temos do código em relação ao que a gente já viu. No Pmode o LED vai ser output normal, que nós já vimos em projetos anteriores, mas agora o botão ele vai ser o que? Ele vai ser um input. Então eu estou definindo esse pino como uma entrada. Né? Lembrando que os pinos digitais eu posso definir eles tanto como saída como entrada. Então nesse caso aqui ele está como entrada. E dentro do loop
O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma leitura através de um outro comando novo para a gente aqui, que é o digital read. Então ele vai ler digitalmente o botão que eu defini como input, que eu defini que ele está no pino 7. Então ele vai ler aqui o pino 7, ele vai ler o botão e vai gravar esse valor dentro da variável valor. Vai ler digitalmente o botão e vai armazenar dentro da variável valor. E esse valor, ou ele vai ser o valor 1, ou vai ser o valor 0, ou alto e baixo, na forma que você achar melhor. E aí o que ele vai fazer na sequência? Ele vai pegar, usando o digital write, né, que é a escrita digital que nós já vimos desde lá dos primeiros projetos aqui do e-book. Eu vou pegar então aqui no LED e vou escrever digitalmente aquilo que eu acabei de ler. Então, se eu pressionar o botão, ele vai ler o valor alto e vai jogar o valor alto no LED. Esse código é o mais simples que a gente pode fazer, né, parte da leitura do botão. Aqui é bem didático, tá? Aqui o objetivo, na prática, quando a gente for fazer o código, a gente vai colocar outras condições e outros valores interessantes aqui, mas aqui é só realmente para a gente verificar que ao pressionar o botão, então ele vai ler digitalmente e depois ele vai escrever no LED o valor que ele leu. Vamos começar aqui a simulação. Então aqui, ao pressionar o botão, ele acende o LED. Quando eu solto, ele apaga o LED. Então é um projeto extremamente simples, quase que não precisaria do Arduino para fazer isso, né? Mas de novo, o objetivo aqui é didático, é só a gente entender que ele está lendo aquele valor e o valor que ele leu, ele está escrevendo no LED. Só para poder verificar que o botão foi pressionado e ele está lendo o valor alto e baixo, porque o alto e baixo a gente já viu lá no LED como que funciona. E vamos ver esse mesmo código lá rodando direto no Arduino. Então aqui nós temos a montagem do nosso circuito. Então aqui eu tenho o GND e os 5 volts ligado aqui direto na protoboard. Aí eu tenho aqui então 5 volts vindo para um lado do botão. Do outro lado, né, quando eu pressionar, ele vai vir desse lado para esse. Uma parte vem aqui através do resistor, tá bem pequenininho aqui, do resistor vai para o GND. E a outra parte vai aqui para a porta 7 da Arduino através desse fio branco. Então, ao pressionar aqui, ele acende. Quando eu solto, ele apaga. Ao pressionar, ele acende. Quando eu solto, ele apaga. E eu também tenho outras opções de botão. Então tem esse aqui, por exemplo, onde eu clico, só que ele mantém. Ele tem a trava que ele mantém ligado ou desligado. Esse é o mesmo modelo que eu estou utilizando ali na protoboard. Então ele é maior, mas ele tem os 4 terminais da mesma forma. Eu tenho um outro pequenininho, só que ele tem essa peça plástica comprida para pressionar. Esse jeito aqui é muito utilizado quando tem uma placa de circuito embaixo e ele está dentro, por exemplo, dentro de um case. Então eu tenho, para pressionar, ele tem que ser um pouco mais comprido. Da mesma forma, eu tenho ele menorzinho. Aqui eu tenho, por exemplo, apenas com 2 terminais. Vai funcionar da mesma forma. O único detalhe, se eu fosse ligar aqui com 2 terminais, eu pegaria esse fio e jogaria ele aqui na parte de baixo. O processo de ligação seria o mesmo. E se tem outros modelos, por exemplo, que aqui ele tem só 2 terminais, ele é feito para ser soldado na placa nesse sentido, né? Então aqui estaria a placa para eu poder pressionar. Muito comum em aparelhos eletrônicos, né? Onde aqui vai ter teria a capa, né, do aparelho para depois eu ir lá e poder pressionar. Tá? Então existem diversos modelos de botão. E cada um tem a sua utilidade no sentido da montagem, mas o processo é exatamente o mesmo. Então aqui é o mesmo código que a gente utilizou ali no simulador, onde eu vou ler digitalmente e escrever digitalmente. Vamos fazer o upload do código. Carregou. Então, ao pressionar, ele acende o LED. Ao soltar, ele apaga. Ao pressionar, ele acende. Ao soltar, ele apaga. Reparem que ele está com um delayzinho em relação ao tempo que eu aperto e que eu solto, justamente por causa do delay que eu coloquei aqui no final. Então esse delay de 500 faz com que a minha programação acabe ficando mais lenta
para isso que eu quero. Então esse foi o nosso primeiro projeto de botão, onde ele é o mais simples possível. E aí, então, ao pressionar, ele acende e ao tirar, ele apaga. Outra opção que nós temos é justamente a gente usar outros comandos para a gente fazer essas tratativas dentro da minha programação. Então aqui estou pegando basicamente o mesmo código do anterior, LED como output, botão como input, mesmas portas. O único detalhe aqui, o que eu estou fazendo? Lendo digitalmente o botão, gravando aqui dentro da variável valor, né, o que ele leu ali, ele grava dentro de valor. Eu estou pegando então essa variável e comparando. Se esse valor for alto, ou seja, se o botão estiver pressionado, ele vai lá e liga o LED. Caso contrário, estou usando esse else, ele vai lá e apaga. O interessante disso é que além dessa ação aqui, eu posso fazer outras ações. Nesse caso, vai funcionar muito parecido do código anterior. Vamos simular para a gente verificar. Então vou pressionar o botão, ele acendeu. Soltei, ele apagou. Pressionei, ele acendeu. Soltei, na sequência ele já apaga. Mas o detalhe interessante que a gente pode colocar aqui é justamente o serial print. Então eu vou colocar aqui, então vamos colocar, né, um serial begin 9600, que é a velocidade da comunicação. E dentro aqui do if, por exemplo, quando o valor for alto, eu posso colocar aqui um serial print para falar que o botão foi pressionado. Sempre que eu for colocar textos, eu tenho que colocar entre aspas. Botão pressionado. Então vamos iniciar aqui a simulação e vamos habilitar aqui embaixo o monitor serial. Ao pressionar o botão, ele escreve lá botão pressionado. Vamos parar a simulação, vamos tirar a acentuação que ele vai dar uma bugada aqui. Vamos iniciar o código de novo. Então, ao pressionar o botão, ele aparece lá que o botão está pressionado. Quando eu solto, ele para de escrever. Quando eu pressiono, ele coloca lá. Então, dessa forma, eu consigo identificar e consigo fazer, né, a programação do Arduino e conversando comigo através do serial, que isso que eu mostrei lá na parte das entradas analógicas. Então, a gente colocando vários seriais print, a gente consegue fazer com que o Arduino mande mensagens para mim, para eu entender o que está acontecendo dentro dele. Vamos fazer a mesma simulação agora com o circuito físico. Então deixa eu só carregar o código. Esperar ele carregar. Carregou. Então agora, ao pressionar, ele tem que aparecer escrito nessa parte que o botão foi pressionado. E o LED, né, aqui ele vai ter que acender da mesma forma. Então, ó, enquanto eu estou pressionando, ele fica escrevendo que está pressionado. E depois ele solta. Pressionei, aí ele solta. Então, nesse primeiro vídeo sobre botões, eu mostrei como ligar direto e também depois usando o comando if. Esse comando if nós já utilizamos ele lá nas entradas analógicas, por isso que eu não expliquei ele novamente. No próximo vídeo, eu vou mostrar outras opções que nós temos de utilização desse botão em alguns códigos. Então nós vamos fazer aí 2 ou 3 códigos diferentes para a utilização do botão. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não fez o download do e-book, vai ter o link aí na descrição do vídeo. Não esqueça de deixar seu like, compartilhar esse vídeo e principalmente fazer os projetos, tanto no simulador quanto no projeto físico se você tiver os componentes. Abraços e até o próximo projeto bacana.